algumas contas. Fazendo algumas contas, todos esses procedimentos vão ficar mais claros. Então, vou pegar um exemplo simples, vou fazer a conta nas duas ordens, então a gente vai brincar para ver direitinho como que isso funciona. Esse é o nosso primeiro exercício. Quando eu escrevo dA, eu estou assumindo um compromisso assim, é integral dupla em relação ao elemento de área, eu não estou falando nada sobre a ordem. Muitas vezes eu escrevo dx dy, num enunciado como esse eu poderia pôr dx dy, mas se eu não puser as extremidades aqui, é só para uma outra maneira de dizer área. Não quer dizer que tem que ser na ordem xy. A ordem só fica, de fato, determinada, eu só tenho um compromisso, olha, é esta ordem, quando eu disser a ordem e os extremos de integração. Aí eu afirmei exatamente qual é a ordem que a conta tem que ser feita. Muitas vezes isso aparece aqui um xy, mas não é obrigatória aquela ordem. Eu quero calcular a integral dupla da função xy2 sobre o domínio que é o retângulo 0, 1, cartesiano 1, 2. É muito simples de entender qual é o domínio da função. No plano xy, o domínio da função é um quadrado, em que o x vai de 0 a 1 e o y vai de 1 a 2. Isso é o desenho do domínio. Muitas vezes eu vou fazer o desenho do domínio separado porque ele me ajuda a entender o que eu tenho que fazer. Isso não é o gráfico. O gráfico eu vou desenhar agora. O gráfico da função está aqui. X de 0 a 1. E y de 1 a 2. Esse é o domínio da função. Qual é o gráfico dessa função? Vocês estão vendo que é uma funçãozinha fácil, né? Não é uma função complicada. xy2. E já é difícil de desenhar o gráfico. Não é fácil desenhar gráfico de funções de várias variáveis. Com frequência a gente se perde, o desenho não fica muito claro. Isso não tem importância nenhuma. O que você precisa é de um gráfico que te ajude minimamente a situar as ideias na sua cabeça. Você não tem que fazer um gráfico maravilhoso, muitas vezes é difícil fazer um gráfico super preciso. Então, um esboço é mais do que suficiente. Função xy2, quando x é 0, ela é nula. 0, 0, quando x é 0, ela vale completamente 0. No ponto 1, 1, ela vale 1. Altura 1. No ponto 1, 2, ela vale 4. X igual a 1, y igual a 2. Para x constante igual a 1 é a parábola y2. Então ela vai desse 1 até o 4, segundo uma parábola. E quando você fixa o y e olha a variação em x, são retas. Constante vezes x. Então, esse gráfico ele sobe desse ponto 0 para esse ponto 1, segundo uma reta. Ele sobe desse ponto 2 para esse ponto 0,4, segundo uma reta. Então, esse gráfico ele vem do 0, 0, subindo, e aqui ele chega numa parábola e ele desenha essa superfície. Não está um desenho maravilhoso, mas é suficiente para a gente continuar. Todo mundo entendeu minimamente do que nós estamos falando? Nós vamos calcular o volume debaixo dessa superfície. Que ela vem lá de um 0, 0 e sobe aqui. O que o teorema de Fubini garante? Vou fazer em duas ordens. Nas duas ordens possíveis. Para retângulo, a
que a gente sempre pode fazer em duas ordens. Então, o que eu quero calcular é a integral dupla xy2 em relação ao elemento de área. O teorema de Fubini garante o seguinte: é uma integral de um intervalo em relação a uma variável, integral no outro intervalo em relação a outra variável. Falava várias vezes frases que ajudam vocês a construírem isso. É uma frase não é muito matemática, mas ajuda. Tem uma variável que está de fora, aquele y, eu vou dizer que é uma variável que está de fora. É a primeira variável que você analisa, mas é a última que você integra. A integral a gente faz de dentro para fora. Então, fixa bem isso. Eu vou ter que fazer numa certa ordem a minha discussão. Essa variável que está mais à direita é a última que eu vou integrar. Em geral, é a primeira que eu analiso a variação, mas é a última que eu integro. Então, vamos fazer primeiro nessa ordem aqui. Então, nessa ordem, é integral dy por fora, vai ser a última a ser integrada. Qual a variação do y? CD, que no meu exemplo é 1, 2. Agora eu vou pôr a pedaço de dentro, que é o primeiro que eu vou calcular. O que está aqui dentro é uma integral em x. Qual a variação do x? 0, 1. E a função é xy2. Agora eu vou executar de dentro para fora. A primeira integral que eu vou executar é uma integral em x. O que eu faço com o y nessa hora? Trato como constante. Exatamente. Y se comporta como uma constante. Então, ignora o y constante, estou integrando a função constante vezes x. Que o y é constante. Estou integrando em x a função constante vezes x. Qual que é a primitiva de constante vezes x? Quadrado sobre 2 e a constante. Então, a y é a última que eu vou integrar. Ela está esperando. Então, continua y de 1 a 2. Constante, que é y2, x² sobre 2. Essa é a primitiva em x. De 0 a 1. E depois eu integro o y. Quanto que dá a primitiva nesse extremo? Tem que estar muito ligado, né? Não pode dormir durante a resolução do exercício. Quem que você vai substituir por 0 e 1 mesmo? X, porque eu estou fazendo a integral na variável x. Eu calculei a primitiva em x. Era o x que variava de 0 a 1. Então, quem eu vou substituir por 0 e por 1 é x. Se alguém quiser escrever aqui no símbolo de integração x igual a 0, x igual a 1, fique à vontade. Então, x substituído por 1 dá 1 y2 sobre 2, menos no extremo inferior, 0 y2 sobre 2, e isso vai ser integrado em y. Isso dá integral de 1 a 2, y2 sobre 2 dy. Quem que é a primitiva de y2 sobre 2 em y? y3 sobre 6. y3 sobre 6, de 1 a 2. 8 sextos menos 1 sexto, 7 sextos. Então, o significado geométrico desse bichinho foi o seguinte: quando nós fizemos essa primeira integral, isso que ficou aqui dentro, esse número, y2 sobre 2, foi o seguinte: nós fizemos uma escolha, né? Foi esta ordem que eu fiz. Esta ordem é aquela que eu escolhi o y primeiro. Então, tudo se passou como se nós tivéssemos feito o seguinte. O que aquela conta está dizendo é o seguinte:
para cada y, que eu tratei primeiro como uma constante, eu calculei a área desta secção. A área desta secção foi dada por aquela expressão y² sobre 2. Essa secção é um triângulo, porque o gráfico da função vem lá de baixo do 0, 0 até aqui em cima, segundo uma reta. Quando você fixa o y, é uma reta em x. E esse triângulo é retângulo aqui. A base é 1, a altura é y2, e a área de um retângulo é base vezes a altura dividido por 2. Então, não é coincidência. Esse y² sobre 2 é exatamente a área daquela secçãozinha. E isso foi agora integrado de 1 a 2. E deu o volume. Eu poderia ter feito essa conta em outra ordem. Quando eu estou num retângulo, eu posso brincar de trocar a ordem facilmente. xy2dA eu poderia fazer... Qual que seria a outra ordem? Ao invés de fazer primeiro x e deixar o y por último, poderia trocar. Fazer primeiro y, primeiro a integração em y e por último a integração em x. Extremos do x, que é o que está por fora à direita, que ele vai estar lá no extremo esquerdo. Qual que é a variação do x? 0 a 1. Qual que é a variação do y? 1 a 2. Estou insistindo em todos aqueles pontos que podem causar confusão. Compara essas duas coisas. Essa integral iterada é justamente a integral que você vai fazendo numa variável, noutra, noutra. Olha, essa integral iterada e essa. A função é a mesma. Troquei a ordem das variáveis y e x na integração, o dx e o dy. E porque eu troquei a ordem da variável x e y, está trocado os extremos. O extremo y tem que acompanhar o y, o extremo x tem que acompanhar o x. E o que está por fora, essa variável acompanha os extremos da esquerda, e o que está por dentro acompanha a variável de dentro. E agora é só fazer a conta que vocês encontrarão o mesmo resultado. É uma conta bem fácil. Integral de 0 a 1. Primitiva em y, xy3 sobre 3, de 1 a 2, dx, integral de 0 a 1. No extremo y igual a 2, 8x sobre 3, menos, no extremo 1, x sobre 3. Para integrar dx. Ou seja, integral de 0 a 1, 7x sobre 3 dx. Primitiva de 7x sobre 3. 7x2 sobre 6, de 0 a 1. Claro que no x igual a 0 dá 0, no x igual a 1 fica x, fica 1, 7 sextos. E o que é esse número 7x sobre 3? O número 7x sobre 3 é a área da secção desse gráfico quando você corta primeiro o x, faz a secção na outra direção e daí integra. Bonito esse resultado, não é? Elegante, funciona, super. Tudo isso fez sentido? Ao invés de ficar repetindo mais exercícios de integral de retângulo, já vou direto para o caso não retângulo, porque aí vocês vão ver que não é tão simples assim. Para retângulo é muito simples. Você pode trocar essa ordem desde que você faça a troca correspondente nos extremos. Não tem muito como errar. Agora, eu já comentei na aula passada, retângulo é muito pouco. A gente quer figuras que têm um grau de liberdade muito maior. Quero trabalhar com círculos, com curvas em geral. Então eu não quero domínio só retângulo. Então eu vou colocar o teorema de Fubini num contexto geral.
geral, mas tem que ter alguma organização no domínio. Então, o domínio do teorema de Fubini, ele tem que ter uma cara especial. Então, uma F contida num R2 em R. O D não pode ser qualquer coisa. Eu vou dar uma primeira formulação e tem a formulação simétrica, em que você inverte o papel do x e do y. Eu vou enunciar o Fubini, primeiramente, no caso em que o x varia em extremos fixos. Essas frases eu estou escolhendo com muito cuidado, vocês vão ver que eu vou repeti-las ao longo das aulas. Uma variável tem que variar em extremos fixos, sempre. Das duas variáveis, uma delas tem que variar em extremos fixos, constante, AB. E essa é a que a gente vai analisar primeiro e essa é a que a gente vai integrar por último. A outra variável não precisa variar em extremos fixos. Porque se as duas variarem em extremos fixos, é retângulo. Então, esse é um primeiro alerta. Se olhou uma figura, não é retângulo, então as variáveis não podem estar as duas em extremos com extremos fixos. Se as duas tiverem extremos constantes, é porque isso é um retângulo. Se a figura for qualquer coisa diferente disso, não pode ter as duas variáveis variando entre constantes. Então, a primeira variável varia entre constantes. E a segunda varia entre... Eu não quero que seja constante, então tem que ter uma variação. Por isso que eu pus uma G e uma H, para não ser constante. E são funções da outra variável. O y varia entre extremos variáveis. Variáveis com quem? Com a outra variável. Então, qual que é a cara do domínio de integração do qual eu estou falando? Nós estamos falando de um domínio de integração no plano xy, que tem uma cara bastante conhecida de vocês de cálculos anteriores. X variando em extremos fixos AB e y variando entre duas funções, uma função g e uma função h. Isso não é um retângulo, é uma classe de domínios muito ampla. Qualquer coisa que varie entre duas funções da variável x, uma função g inferior e uma função h superior. O gráfico da função em 3D fica com que cara? Tem uma função g, que é a variação menor, e tem uma função h, que é a função maior. E o domínio é este conjunto. Então, nós estamos falando do teorema de Fubini para funções que têm este domínio. Como que é o gráfico de uma tal função? É uma superfície em cima disso. Então, você tem uma função em cima de um domínio com essa cara. Eu vou fazer o que é possível aqui. Observem. Escolhe uma variável e fixa. E faz a secção. Qual variável que eu posso escolher um valor dessa variável arbitrário, fixar e fazer uma secção que dá uma secção legalzinha? Se eu fizer com a variável x e fazer a secção paralela ao y. Se eu escolher o y e fizer secção, pode dar uma coisa muito estranha. Imagina uma secção em y por um y que está aqui, ele vai cortar, esse gráfico vai ter um pedaço dentro, um pedaço fora. Agora, se eu escolher um x qualquer, chamado de x0, eu consigo fazer uma secção bastante bem comportada, no meio do gráfico.
associada àquele valor x0. Dado um x, eu fiz a secção A de x. Você percebe que se eu variar o x, varia a área dessa secção, mas para cada x tem uma secção completa, uma secção bem determinada. Qual é a área da secção A de x0? Qual é a área daquela secção azul? É uma integral de uma variável. Qual variável? Y. Porque eu fixei o x. Eu fixei o x0, ele podia ser qualquer. Ele tem essa dupla natureza de variável e constante. Ele pode ser qualquer, nesse sentido ele é uma variável. Ele não tem um valor numérico. Ele pode ser qualquer valor de x. Mas eu pego um valor x0, que pode ser qualquer, e fixo. E aí eu faço a secção na direção y. E esta área vai ser uma área que é dada por uma integral em y. De que função? Da função azul. É a área debaixo dessa funçãozinha azul que está aqui em cima no gráfico da nossa superfície. Como que eu escrevo essa função azul? F ela é uma função de y. x0, y. x0 eu fixei. Deixo o y variar na direção do y. E integro em y. E isso dá a área dessa secção em y. Extremos de integração. Isso. G de x0, H de x0. Isso é muito legal. Isso faz sentido, né? Agora, o x0 estava amarrado. Solta o x0. Ao invés de deixar esse x0 nesse lugar, faz o x0 variar. x0 pode variar onde? De A até B. Então, agora, para cada x em AB, nós construímos a função A de x. Agora, eu não vou mais escrever x0, porque eu estou deixando o x variar, que é a integral de g de x até h de x, da f de x y dy. Veja que agora eu não coloquei x0, porque eu estou querendo que ele varie dentro do intervalo AB. Mas neste cálculo de integral, na hora que eu for fazer a primitiva, qual das duas variáveis que vai ficar como se fosse uma constante na hora de eu fazer a primitiva? X. X vai ficar como uma constante porque eu estou integrando em y. Como o x, o y, já começa a antecipar o que vai acontecer. Tão bonito isso, gente. Y vai ser a variável que eu vou integrar, a variável de primitivação. Então o y vai sofrer uma mudança. Se tiver um y à terceira, vai ficar y à quarta sobre... Tá certo? Se tiver um seno de y, vai virar um cosseno de y, vai ter mudança. Só que o y, em seguida, vai ser substituído nos extremos. Os extremos são números? Não. Os extremos têm variável. Que variável? X. Então, x fica como constante. Na hora de integrar, eu deixo ele parado. Fica x mesmo. Integro o y, substituo nos extremos. Aparece mais x. A hora que eu terminar essa conta, vai dar um número ou vai dar uma variável? Que variável? Adivinha o que eu vou fazer com essa função de variável x que eu estou acabando de obter? Integrar. Em que intervalo? AB. Eu calculei a integral dupla. E aí dá número, dá o volume.